A seguir, se liga na matemática. Ensino Fundamental, sexto ano. Brasil! Meu nome é Leandro, do canal Leomática Matemática, e hoje eu vou gravar com vocês a semana número 3, do volume número 3, do nosso PET, Plano de Estudo Tutorado, tá bom? Voltado para o sexto ano, e essa aula aconteceu no dia 19/8. Essa semana começa falando dos divisores de um número, e eles falam que o divisor de um número é representado por Dn, divisores de um número. Aí o PET coloca o divisor de 24, né, como exemplo. O que ele quer dizer aqui? Que o 24 divide por 1, divide por 2, divide por 3, divide por 4, por 6, por 8, por 12, por 24. Então, ele vai ter 8 divisores. Aí a questão número 1 pediu para a gente determinar os divisores de alguns números. Então, o número 1 só divide por 1. Então, 1 é divisor de 1. O número 2 só divide por 1 e por 2. O número 3 só divide por 1 e por 3. O número 4 é par. Então, ele divide por 1, por 2 e por 4. O 5 divide só por 1 e por 5. O 6 divide por 1, por 2, por 3 e por 6. O 7 divide por 1 e por 7. O 8 divide por 1, por 2, por 4 e por 8. O 9 divide por 1, por 3 e por 9. O 10 divide por 1, por 2, por 5 e pelo 10. O 11 divide só por 1 e por ele mesmo. O 13 divide por 1 e por ele mesmo, tá bom? Aí, depois que você determinar os divisores de um número, a questão número 2, eu vou aproveitar e fazer ela aqui. Ela pergunta o seguinte na letra A. Quais desses divisores aqui possuem apenas 2 divisores? Eu já vou aproveitar com vocês aqui e fazer a questão número 2. A letra A pergunta, desses números aqui, quais têm apenas 2 divisores naturais? Eu coloquei até uma bolinha roxa aqui, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13, tá vendo? Todos esses que eu pus uma bolinha roxa têm 2 divisores naturais, então está aqui, ó. A letra B pergunta, quais desses números têm mais de 2 divisores naturais? Eu coloquei uma bolinha verde, ó. O 4 tem 3, o 6 tem 4, o 9 tem 3, o 8 tem 4 divisores e o 10 tem 4, tá vendo? Então está aqui. Aí a letra C perguntou pra gente quantos divisores que possui o número 1. O número 1, se você observar aqui, é o único número que vai ter apenas um divisor, tá? Aí eu marquei de vermelho aqui, ó, e vermelho aqui, apenas um. Antes de começar a questão número 3, ele sistematizou um conceito aí pra gente. Ele falou o que é um número primo, o que é um número composto. Número primo, se você observar na questão número 1 e número 2, é aquele que possui somente 2 divisores, que é a letra A que a gente respondeu na número 2. Número composto é aquele que possui mais de 2 divisores, que está na letra B, tá bom? Então, na número 3, ele pergunta o seguinte, né? De acordo com o que você leu aí em cima, ele pergunta o que a gente pode concluir sobre o número 1. O número 1 não é primo e nem composto. Ele é apenas um número natural e ímpar. Por quê? Porque ele tem apenas um divisor, ele mesmo. Então, 1 só divide por 1, que dá 1, tá bom? Ele tem só um divisor, por isso que ele não é primo. Aí a número 4 perguntou assim, existe algum número que é primo e par ao mesmo tempo? Sim, o único número primo e par ao mesmo tempo é o número 2, tá bom? Porque ele divide por 1 e por ele mesmo. Se ele tem somente 2 divisores, ele é primo. Só que além de primo, gente, ele é o único número da matemática inteirinha que vai ser par e primo ao mesmo tempo, tá? Primo e par. Todos os pares a partir do 2 vai ser composto, tudo bem? A número 5 perguntou pra gente o seguinte, colocou uma frase assim, ó, podemos afirmar que todo número ímpar é primo? Não, né? Por quê? Ele pediu pra gente colocar 3 exemplos. O número 9 é ímpar, não é? E ele não é primo, porque ele divide por 1, divide por 3 e divide por ele mesmo. O número 15 não é primo. Por quê? Porque ele divide por 1, divide por 3, divide por 5 e divide por 15. Ele tem 4 divisores. Para ser primo tem que ter só 2 divisores, tá bom? O 21 divide por 1, divide por 3, divide por 7 e divide pelo 21. O que eu queria que você observasse aqui? Todo número vai ter 2 divisores, ó, 1 e ele mesmo.
Mas quando ele tiver somente 2, ele é primo. Quando ele tiver mais de 2 divisores, ele é um número composto, tudo bem? Aí eu coloquei uma observação aqui, 9 não é 3 vezes 3? Então eu posso falar que o 9 é divisível por 3 ou que o 9 é múltiplo de 3, tá bom? Se a divisão for exata. E se eu quiser pegar o 3 e falar alguma coisa para com 9, o 3 é divisor de 9. A questão número 6, gente, ele coloca pra gente o número 10, 12, 14, 16, 18 e 20. E ele fala que esses 6 números aqui divide por 2, né? Que é par. É só você pegar o 10 dividido por 2 dá 5. 12 por 2 dá 6. 14 por 2 dá metade, que é 7. 16 por 2 dá 8. 18 por 2 dá 9. 20 por 2 dá 10. Aí ele pergunta o seguinte, será que dá pra gente perceber alguma regra aqui, olhando para a casa das unidades, pra gente saber se o número divide por 2? Sim. Toda vez que o número terminar na casa das unidades com 0, 2, 4, 6 e 8, o número vai ser divisível por 2. Essa é a regra do 2, tá bom? Então, isso que eu posso vir aqui e inventar, ó. 20, né? 28 terminou em 8, ó. Então, ele vai dividir por 2, porque ele é par. 36 terminou em 6, ó. 41 terminou em 1. Quando termina em 1, não divide por 2. Esse não vai dividir. 52. Se terminou em 2, divide por 2, tá bom? É assim que você vai perceber. A número 7 perguntou o seguinte, será que essa regra é válida para todos os números, só de você olhar a casa das unidades? Não, cada número possui a tua regra, tá bom? A número 8 falou da regra do 5, ele comentou o seguinte, né, se um número terminar em 0 ou 5, ele será divisível por 5 ou múltiplo de 5, tá? Essa é a regra do 5 que está na número 8. Aí eu fiz um exemplo aqui para a gente começar a entender, ó. Se eu pegar o 0 e dividir por 5, vai dar 0, né? Porque nada dividido por qualquer coisa é nada. 1 dividido por 5 vai dar 0,2. Ou seja, R$1 para 5 pessoas dá 20 centavos para cada uma. Se eu aumentar mais R$1 aqui, R$2 para 5, vai dar 0,4. Tá vendo que não é exato? 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Olha que legal, está aumentando de 0,2 em 0,2, ó. Então aqui vai ser 0,8. E 0,8 mais 20 centavos vai dar 1, que é o 5 dividido por 5. Olha que legal, deu 1. E 1 vezes 5 vezes 5 sobrou 0 aqui. 6 dividido por 5 vai dar 1,2. Sempre vai aumentando de 0,2 em 0,2. 7 por 5 vai dar 1,4. 8 por 5 vai dar 1,6. 9 por 5 vai dar 1,8. E qual que seria o próximo aqui? Não seria 10? Se eu pegar, por exemplo, o número 10 e dividir por 5, vai dar 2. Por quê? Porque o 10 terminou em 0, tá bom? Então, se o número terminar em 0 ou 5, ele será divisível ou múltiplo, que é a mesma coisa, do 5. Na questão número 8, o que é um fluxograma que a gente vai precisar de aprender? Fluxograma é um esquema que você vai fazer usando setinhas, tá? Balão, círculos, quadrados, retângulos, tá? É um esquema que você faz para ficar mais complicado. É muito usado em empresa, em computação, tá bom? É como se fosse um caminho que a gente vai seguindo. Por exemplo, no círculo, geralmente, você vai colocar entrada e saída. É um número. Então, imagine um número qualquer que você pensar, tá? Eu vou inventar aqui, ó. 120. Esse número termina em 0 ou 5? Termina em 0, então eu vou aqui para o 5. Se ele termina em 0, ele é divisível por 5. E se ele é divisível por 5, o resto dessa divisão é igual a 0. Tá vendo? Você já tem um caminho predestinado. Agora imagine o número 128. Esse número terminou em 0 ou 5? Não. Então você vai vir para cá. Então ele não é divisível por 5. Significa que o resto dessa divisão vai ser diferente de 0. O número 9, ele vai falar da divisibilidade por 3. Então ele vai dar pra gente 3 exemplos, o 30, o 33 e o 36. Aí lê o texto aí, por favor, dá um pausa, tá? Pra você entender. Se você pegar o número 30 e somar o número 3 mais o número 0, que é os algarismos do 30, vai dar 3, não é? E esse 3 que eu acabei de encontrar, dividido por 3 não dá 1 e sobra 0? Se esse resultado dividiu por 3, significa que o gerador dele vai ser divisível por 3. 33, se eu pegar o 3 mais 3, quanto que dá? Dá 6, não é? E esse número 6 aqui, dividido por 3, dá 2 e dá 0 o resto. Se esse resultado que é 6 dividiu por 3, significa que o gerador também vai dividir por 3, tá bom? 36, se eu pegar o número 3 mais 6,
é igual a 9. O número 9 dividido por 3 vai dar 3 e sobra 0. Significa que a soma aqui deu 9. Se o 9 divide por 3, o gerador dele também vai dividir por 3, tá bom? Então, quando que o número vai dividir por 3? Quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 3, tá bom? 81. Se eu pegar esse número aqui, 1, mais 2, mais 8 e mais 1, e somar esses 4 algarismos aqui, tá dando 12. Quanto que é 12 dividido por 3, né? 4? Então, se o 12 divide por 3, o gerador dele também divide. Esse número que dividido por 3 vai dar 12 por 3 dá 4, 81 por 3 dá 27. Então, esse número que vai dividir por 3, porque a soma de seus algarismos foi um número divisível por 3, tá bom? Outro exemplo, 3.813. 3 mais 8, mais 1, mais 3. 3 mais 8 é 11, mais 1 é 12, mais 3 é 15. E esse número aqui é divisível por 3 também, ó. Esse número aqui todinho divide por 3, tá? 287. Se eu pegar 2 mais 2 mais 8 mais 7, 2 mais 8 é 10, mais 7, 17, mais 2 está dando 19. Esse número aqui não divide por 3, significa que esse aqui também não vai dividir. Então, o número 10 perguntou pra gente se a gente consegue montar uma regra, né? Pra gente decidir se o número é divisível por 3, depois por 2 ou por 5, tá? Na questão número 9 eu já expliquei do 3, né? Se a soma dos algarismos for divisível por 3, o número também será divisível por 3. Por exemplo, imagine que isso aqui é um número, ó, ABC, um número tipo 154. Se eu pegar o resultado dos algarismos for um número divisível por 3, né? Sim, significa que o gerador dele também será divisível por 3. Exemplo, 819. Eu peguei o 8 mais 1 mais 9, somei, deu 18. Eu ainda posso pegar 1 mais 8 somar, deu 9. O último número aqui é 9. 9 não divide por 3, significa que tanto 18 tanto 819 também vai dividir por 3. Agora a regra do 2 e do 5 também no decorrer da aula eu falei. O número vai ser divisível por 2 quando ele for par. O que é número par? O que é um número par? É os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E divisibilidade por 5, basta você olhar se o número termina em 0 ou 5 na casa das unidades. Exemplo, 520, 615, olha lá, terminou em 0 e 5, divide por 5. Agora, se eu inverter a ordem aqui, ó, 516. Esse terminou em 6, então ele não divide por 5, tá bom? Volume 3, a questão número 11 pede para você, né, montar um fluxograma para decidir se o número é divisível ou não por 6, tá bom? Então eu coloquei dividir por 6, fluxograma. Então nós vamos fazer um fluxograma aqui. A primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui a entrada ou a saída do número, né? Então aqui nós temos um número, tá bom? Aí você vai observar, esse número vai ser par ou vai ser ímpar, não é? Se esse número for ímpar, o número não é divisível por 6, você pode descartar. Por exemplo, eu vou inventar aqui, ó, número 23. O número 23 é ímpar, então ele não divide por 6, já é direto. Agora, se o número for par, por exemplo, um número 8, esse número é par, não é? Então eu vou continuar, sim. Soma os algarismos. Então, 28, somar os algarismos vai dar 8 mais 2. Tá dando quanto? 10. Essa soma divide por 3? 10 divide por 3? Não. Então você vai vir para cá. Não. Não é divisível por 6, tá bom? Agora imagine que eu pego um número aqui, por exemplo, 132. Esse número aqui é par. Ok. Aí eu vou somar os algarismos dele. 1 mais 3 mais 2 tá dando 6. Esse número aqui, 6, que é a soma desses 3, divide por 3? Divide. Então sim. Então, esse número é divisível por 6. Interessante, né? Então, o fluxograma é isso. Você coloca o número aqui e vai seguindo a setinha. Você chega no final sem você perceber, tá bom? E eu acabo de terminar com vocês a correção da semana número 3, do volume 3 do Plano de Estudo Tutorado. E eu espero que vocês tenham entendido essa aula muito interessante. E na semana que vem eu venho para trazer para a gente a 4ª semana, tá bom? E a gente fechar com chave de ouro o nosso 3º volume do PET. Eu estou muito feliz que está dando certo esse trabalho, né? Que a gente está fazendo à distância, por mais que está difícil, mas eu acho que devagarzinho a gente chega lá. Então, muito obrigado e até semana que vem.